Na maior parte dos sábios, Jesus pode ter existido várias vezes, ou seja, não o mesmo Jesus, né? De acordo com a Torá, podem ter existido 10, 15 pessoas que podem ter sido um Jesus, ou seja, um potencial de Messias que viveu por aquela época. Por que pra gente dificulta nessa questão da crença a Jesus? Porque isso é basicamente, como você falou no começo, Vilela, o que difere, eu acho, se eu não estou enganado, o que principalmente difere o judaísmo ortodoxo do judaísmo messiânico é a questão Jesus, a figura central de Jesus. Pra gente, a Torá, ela é insubstituível, ela é perfeita. Qualquer coisa que venha depois, pra gente, ele é uma dúvida. Entendi. Uma dúvida que, para que ele se torne certeza, ele precisa ser 100% uma prova cabal. Por quê? Porque é igual a história de você pegar uma Coca-Cola e chegar pra você, Vilela, Tzadok, tem uma Coca-Cola aqui, mas tem 1% de chance de ter um veneno. Tá. Fala, não, se tiver 99%, mas tiver 1% de veneno, eu não tomo. A visão ortodoxa judaica a gente tem uma Torá de milhares de anos tão meticulosa que a gente sim, né, tem medo de qualquer coisa a gente acabar entrando em idolatria ou até profunda idolatria. Quais são as principais críticas judaicas? Narmânides, por exemplo, que foi um grande rabino, que eu imagino que você também conheça, né? Narmânides, que veio do século XIII, ele debatia muito com cristãos. Eram botadas regras nele que ele não podia usar certos argumentos, porque sempre o antissemitismo, ele perseguiu os judeus de uma forma que fica muito difícil você usar todos os argumentos à vontade, porque tem certas coisas que, se você falar, é extremamente ofensivo. Né? Se você tratar uma figura tão importante, que é Jesus, para cristãos ou para o judaísmo messiânico, de certa forma, muitas vezes como o judaísmo vê, é muito delicado, porque você está falando do Deus de alguém. É igual você chegar na Índia e falar, pô, essa vaca aqui deve dar uma carne maravilhosa. O cara falou, você tá brincando com o meu Deus? Como é que você fala disso? Como é que você aborda esse assunto de uma forma direta? Então, pra gente, o que acontece? A Torá, ela não existe duas Torot. Ela não existe três Torot. Ela não existe três histórias da Torá. Não existem várias histórias da Torá. Mas, na nossa humilde opinião, acho que um dos principais motivos que o judeu nunca se convenceu de Jesus ser Messias é a questão de várias ou versões ou interpretações sobre o que Jesus foi. Então tem gente que fala, não, Jesus, por exemplo, a revista Galileu Galilei tem uma época que trouxe uma versão do Antigo Egito, colocando Jesus como uma pessoa que não foi crucificada e não foi Messias. Quem vai acreditar e quem vai? E se para algumas pessoas Jesus realmente ele prometeu fazer tal coisa e não fez? Para algumas pessoas vai dizer, não, ele sim fez porque a gente tem fé. Ou outras coisas, como por exemplo, que aí a gente pode falar que é uma bem central, que a gente não consegue aceitar, é a famosa questão de Jesus de Nazaré, né? Que eu imagino, sabe, que você também já deve ter obrigado, muito obrigado, que eu imagino que você já tenha ouvido o que a gente judeu pensa. Quando é falado, por exemplo, que Jesus, até queria ouvir a opinião de vocês sobre o tema, quando é falado que Jesus, voltem para suas casas natais, o Jesus vai nascer de Nazaré, como está escrito, menino de Nazaré e tal. Aí vem os judeus e falam, mas cadê essa profecia? Se é uma profecia, ela precisa existir na Torá, porque a Torá ela é a base até dos cristãos para encontrar profecias. Quando o cristão hoje em dia conversa com você dizendo, olha, tal coisa do Novo Testamento é verdade, normalmente ele se baseia onde? Na Torá. Ninguém diz que tem uma profecia, mas ela é fora da Torá, a não ser que você tenha uma outra religião que não tenha nenhuma ligação. Então, pra gente, se não for algo certeza absoluta, pra gente não faz sentido. Um dos motivos é essa questão de Jesus de Nazaré. Pra gente, se não tem uma base, se não tem uma prova cabal, ele entra no que Deuteronômio fala, que Hashem ele vai testar as gerações com muitas possibilidades, com pessoas que vão fazer milagres, com pessoas que vão se mostrar incríveis, vão falar coisas que são verdadeiras da Torá, mas no final das contas, ele não fez os requisitos, não trouxe o templo, não trouxe paz no mundo, tal. Pelo contrário, aí é um tema delicado, muito delicado para eu estar falando até isso aqui no Brasil. Pelo contrário, em nome de Jesus, ao longo da história, morreu dezenas de milhões de pessoas. A partir do momento que quando uma pessoa está esperando o Messias, ele está esperando a paz, ele está esperando a verdade, como ele pode sentir isso quando pessoas foram perseguir caças bruxas que a igreja fez contra mulheres que pensavam, contra pessoas que pudessem ter qualquer visão diferente da igreja, eram torturadas.
Os nazistas e comunistas tinham uma ótima base de torturas. Não vou dizer convencionais, mas até que eram usados como esporte, se você pensasse diferente do cristianismo.